Fica à vontade. Tá. Vocês são. Me fala um pouquinho dos alunos, dos períodos, enquanto eu olho aqui a. Ótimo. Então, o Marcelo, aqui nós temos alunos de todos os períodos, embora o projeto tenha sido específico da questão dos sétimos períodos finais, a gente hoje na Uhum, faculdade vê a questão do contato do CRES muito importante na formação acadêmica dos nossos alunos. Mesmo porque, uhum, embora seja um curso, né, um curso de serviço social EAD, a gente faz muita questão de estar com os nossos alunos, inclusive lá no meu contato com no EAD tem meu telefone lá com os meus alunos. A gente é um curso certo. antigo na Docton e a gente começou aqui, hoje está fazendo tem uns 30 anos já do serviço social presencial e a Unidocton faz uns 6 anos, mais ou menos, que está aí vindo, né? O curso iniciou e a gente teve reconhecimento no ENAD, teve nota no ENAD, teve nota no MEC, nota 4. Nosso curso aí foi bem conceituado, né? A gente falando em nota entre 0 a 5 para um curso, né, à distância, que tem todas as fragilidades que a gente sabe que o EAD ele traz, mas por ter esse contato direto com os nossos alunos, a gente permite aos nossos alunos, a gente tem aí a questão das aulas online, as aulas ao vivo também, e esse contato direto do professor com o aluno. Então, isso aproxima muito. Eu falo muito que muitas das vezes eu tenho mais contato com o aluno do EAD do que o aluno presencial, porque ele tem aquela sede de resolver Certo. coisas, às vezes é no final de semana. Então, assim, é um curso que tem uma história aqui, né? Os nossos alunos, eles fazem um estágio, a gente acompanha muito de perto a questão do estágio dos nossos alunos. É um processo que legitima a formação acadêmica deles. Eu sei a importância e a gente faz o estágio via estabelecimento de convênios, TCE. Então, hoje é algo que a disciplina de estágio ela só é de fato reconhecida e o aluno só obtém nota se ele comprovar de fato a questão do exercício do estágio, né, da realização do estágio. Então, hoje, o que é muito Certo, desafio certo. para algumas turmas, a gente não tem esse desafio. Lógico que a gente tem, né? Porque tem cidades que ainda têm resistência, eu falo muito sobre isso, em receber um aluno estagiário. Aí eu falo assim, gente, olha Uhum, só, todo mundo passou por isso. Volta no seu supervisor, manda o contato dele para mim, eu vou ligar, vou tentar, e a gente vai aí esticando isso aí. Outro desafio, professor, eu ganhei neném, como é que fica o estágio? O estágio fica do mesmo jeito, porque se você não fizer o estágio, você não se forma, e a disciplina precisa do estágio. Então, assim, é um uhum. processo que a gente reconhece a importância do conteúdo, do teórico, do prático também, mas, sobretudo, em contato do aluno com o professor. Então, é uma coisa que, por estar desde o início na coordenação do EAD, do Serviço Social, eu venho tentando fazer o melhor para os nossos alunos, uma vez que eu admiro muito a nossa profissão, eu tenho um respeito muito grande pela nossa profissão. Está aqui, né, a Sim. Lorena, que também foi, inclusive, minha aluna e hoje professora do curso de Serviço Social, né? E a gente tem aí esse compromisso com a formação dos nossos alunos. Uhum. E nesse grupo que está aqui, eles são alunos de mais de um período, não é isso? Sim, são alunos de mais de um período. Certo. É, então, pessoal, eu sou agente fiscal, né? Eu gostaria que vocês se sentissem muito bem-vindos e acolhidos pelo CRES-MG, que é a casa de todos nós, assistentes sociais, né? E de vocês, futuros assistentes sociais, futuros e futuras, né? Assistentes sociais. É, em uma oportunidade, né, espero que vocês possam também conhecer a sede do Conselho, para visitar, para se apropriar também desse espaço que é de todos nós, né, assistentes sociais, além do auditório, que é disponibilizado para a categoria, para estudos, né, também, e para realização de atividades, reuniões, a gente tem uma mini biblioteca também para consultas, né, então, além dessa atividade remota, eu assim convido vocês a um momento, em uma oportunidade de conhecer também o conselho pessoalmente, tá? Vocês serão muito bem-vindos e muito bem acolhidos lá pelo conselho, né?
Então, fica esse convite aí, tá? Para vocês participarem em uma oportunidade que vocês estiverem passando lá pelo centro de Belo Horizonte, né, para conhecer um pouco mais do conselho, como que é esse espaço lá interno do conselho, ok? Só falar um pouquinho do cargo do assistente. O cargo que eu ocupo é um cargo de agente fiscal. E o agente fiscal, ele é um assistente social que atua nesse espaço específico, que é de orientar e fiscalizar a categoria profissional. Então, quando a gente passa nesse concurso para agente fiscal, a gente vai estar ali como assistente social, mas numa função de agente fiscal para orientar a categoria em relação ao exercício profissional, que é fundamental, né? E a formação que a gente tem, independente de ser presencial ou à distância, ela não dá conta de tudo. A gente não aprende tudo num curso de 4 anos, né? Então, a gente precisa de pensar nesse conselho como parceiro também dessa profissão, mesmo, né, após a conclusão, a colação de grau. Tem gente que já está na profissão há 20 anos, faz contato lá no conselho com dúvidas. Isso é uma coisa normal e rotineira, né, no exercício da profissão, e que eu acho que se a pessoa está buscando orientação, é porque ela está assim, buscando se inteirar dessa profissão, sabe? E tem gente que percebe o conselho como um órgão meramente punitivo e não faz uso, não se aproxima, não participa de nada que o conselho promove, e às vezes ali, né, fica só na queixa da anuidade e tal, e não se aproxima desse conselho, tá? Então, o CRES vai ter lá um plantão todos os dias para tirar dúvidas do exercício profissional, a gente atende a sociedade também de um modo geral, estudantes. Então, o CRES é um órgão, é uma instituição parceira do exercício profissional. Inclusive, o CRES ele é comandado por assistente social, não é por funcionários do conselho, né? Então, o CRES é feito de todos os assistentes sociais, é comandado por assistentes sociais. Então, convido vocês a ocuparem, participarem também. Quando tiver alguma dúvida, mesmo depois da formação, a gente pode fazer contato com o conselho, não só para pagar a anuidade, mas para usufruir do serviço que a gente oferece também, tá? Os alunos, né, de vez em quando a gente recebe alunos que ligam lá, querem tirar dúvidas de estágio, de outras situações também. Então, é um espaço oferecido para a categoria profissional e de aproximação também, né? É bacana quando os alunos percebem que o conselho não está ali só para punir, sabe? Que o conselho ele vai primeiro orientar, né, a abordagem mais orientativa. É claro que vão haver situações de punição também, mas casos extremos e de total desrespeito ao código de ética da profissão, né? Então, agradecer a presença de todos, da professora Lívia Maria, coordenadora do curso de Serviço Social da Unidocto, né? Pelo convite, né? Eu achei bacana vocês terem encaminhado o convite para o conselho, eu acho que isso é muito importante, essa aproximação dos alunos, dos profissionais com o conselho. O fato dessa atividade também ser no mês de maio, né, bem representativo, que é o mês que a gente comemora aí o Dia do Assistente Social, no dia 15 de maio, né? Então, parabenizar aí quem é assistente social e também parabenizar os estudantes pela escolha do curso, né? E falar sobre a compreensão de mundo que essa profissão me proporcionou. Então, é um curso extremamente importante, que traz uma outra compreensão de mundo para a gente, sobre a realidade que a gente está inserido nela, sabe? Então, muitas questões da vida, do funcionamento da sociedade, da luta de classe, eu fui compreender nesse curso de serviço social, que hoje me ajuda muito a perceber a sociedade de uma outra forma, sabe? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Está tudo bem? Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo, sim. Pode ficar. A turminha é silenciosa mesmo. Está todo mundo aí cedo, com sede, né, de ouvir conhecimento. Fique à vontade. Sim. Certo. Eu me formei em 2007, eu já tenho um bom tempo, né? Fazer quase 20 anos de formação. Eu atuo no CRES Minas desde 2016, no cargo de agente fiscal, que é esse profissional que trabalha com a fiscalização e orientação da categoria profissional, né? O objetivo da atividade é proporcionar aos estudantes um aprofundamento sobre a atuação do CRES, a fiscalização do exercício profissional
e a importância do Código de Ética do assistente social, visando contribuir para a formação acadêmica, né? Então, esse projeto Travessia, ele é um momento de passagem de estudante para profissional, né? Nesses últimos períodos aí, tem uma ideia do Cláudio, uma proposta do Cláudio, de fazer esse momento com os estudantes, para que eles cheguem nessa profissão com uma outra perspectiva, com uma outra visão, sabe? Então, nós fazemos parte de uma profissão regulamentada e é uma das profissões mais antigas do Brasil, se eu não me engano, a quarta profissão regulamentada, né? Então, a gente não atua com base no que a gente acha, na religião, na moral, a gente atua com base em pressupostos éticos políticos, né? E que estão normatizados em leis e código de ética. Então, aquela coisa do assistente social que faz caridade, ou da moça que vai tirar o filho da família, né? Isso já foi superado na profissão, não quer dizer que todas as pessoas aderiram a isso, né? Deixaram o conservadorismo na profissão, mas a gente teve uma mudança, né, significativa e as nossas intervenções hoje são orientadas por preceitos e princípios éticos, né, relacionados ao exercício profissional. Costumo dizer assim que tudo que a gente faz no exercício da profissão, a gente vai estar relacionando com o código de ética, seja violando esse código de ética, ou seja, reafirmando os princípios do código de ética, né? Mesmo que a pessoa não conheça, nunca ouvi esse código de ética, se você está atuando nessa profissão, você está sujeito a ele, mesmo ignorando, mesmo não conhecendo esse código de ética da profissão, né? E é muito complicado você ouvir pessoas que estão atuando em determinadas áreas e não conhecer o próprio código de ética da profissão, né? Não conhecer a lei que regulamenta a profissão. Eu fico imaginando se você fosse fazer uma consulta no médico, né, fazer uma cirurgia estética, plástica ou qualquer outra que seja, se você depara com um médico que não conhece o seu código de ética, as limitações, as proibições, as vedações, o que ele pode ou não fazer no exercício da medicina, eu acho que a gente ficaria temerário em fazer uma consulta com um médico desse, né? Então, o assistente social não é diferente, não é porque você está lidando com pessoas em situação de vulnerabilidade, que pode ser qualquer pessoa para atender esse usuário. Pelo contrário, precisa ainda de profissionais ainda mais preparados, né? Cada vez mais preparados, porque a realidade social que envolve as questões sociais, elas são extremamente complexas. Então, não é um mero atendimento que vai dar conta disso e compreender essa realidade que a gente vivencia, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso e pensar que esse código de ética é o norteador da nossa profissão enquanto assistente social, ok? Durante essa fala, pessoal, fiquem à vontade também para perguntar alguma coisa, eu sou bem tranquilo em relação a isso, né? Se vocês também quiserem deixar para perguntar no final, fiquem à vontade, mas se quiser fazer alguma intervenção, fiquem à vontade também, ok? Eu gostaria de passar para vocês um vídeo que fala da gestão 2023, 2026, né? Deixa eu só resgatar ele aqui. Vou tentar apresentar aqui na tela para vocês. Ok? E outra coisa, pessoal, no final a gente vai passar aqui uma lista de presença, e aí lá no finalzinho, né, a professora pode encaminhar para vocês aí, para deixar para preencher mais no finalzinho da atividade. Os professores costumam dizer assim, ó, preenche o que vale ponto, essa atividade, não deixe de preencher, senão perde ponto. Eu não sei se com vocês é assim, mas é importante preencher a lista de presença e avaliar, inclusive, a atividade, né? Falar se foi boa, se foi ruim, para a gente poder melhorar também o nosso serviço enquanto cresce. Quer dizer que a gente cresce, que a gente sabe tudo, domina tudo, que faz tudo de forma perfeita, e não a realidade não é assim, né? Então, a gente vive aprendendo com alunos, aprendendo com a categoria profissional e vice-versa. A gente também ensina, compartilha muitas coisas em relação ao exercício profissional. Eu vou colocar aqui para vocês o vídeo, pode ser? Então, já vamos colocar aqui para a gente adiantar.
Apareceu para vocês? Apareceu. Então, vamos lá. Deixa eu tentar de novo, parece que deu um erro. Só um momento. Parece que não tá indo aqui. Olha se agora. Marcelo, ele começou e parou. Agora. Para mim começou e parou. Para mim nem começou. Deu para ouvir, pessoal? Não, Não. Não? para mim não. Para mim, não apareceu aqui, não. Para mim também Sim. não. Se você quiser depois, eu Eu coloco não escutei nada também, não. os meninos aqui Tá. no Eu na aula. Pode eu deixar vou- que eu coloco depois. eu vou pôr o link no chat, tá? Depois vocês podem ver também. Pode ser? Pode sim. Onde que nós estamos aqui? Não sei se a internet estava ruim, tá, pessoal? Mas eu vou para vocês. Pode ser. Tecnologia é assim, ela é ótima. Quando a gente precisa, ela dá esses sustos na gente. Pois é.
Aí eu vou fazer aqui, então, a apresentação diretamente sobre a atividade e eu vou encaminhar para você aí o link da lista de presença, assim que puder, mas no finalzinho poder compartilhar com os alunos, ok? Tá ok. A apresentação está aparecendo? Tá sim. Ok. Então, pessoal, a proposta é fazer uma apresentação sobre o projeto Travessia, né? Esse projeto, ele... Peraí que eu estou meio confuso com isso aqui. Esse projeto ele tem como objetivo fortalecer a imagem profissional atrelada ao projeto ético-político e seus valores e compromissos e fortalecer a identidade profissional com o conjunto Cefes-Cres, né? Então, quando foi idealizado esse projeto, a ideia era fazer com que todos os alunos, seja da educação presencial ou à distância, né, pudessem sentir parte do conjunto Cefes-Cres, do CRES, de um modo mais específico, porque todos nós, né, que seremos assistentes sociais, que somos e seremos assistentes sociais, farão parte dessa instituição que é o conjunto Cefes-Cres. Então, nós precisamos de estar perto dos CRES e do conjunto para a gente exercer melhor a nossa profissão, né? Então, a gente não pode se distanciar dessa instituição que é o conjunto Cefes-Cres, acompanhar nas redes sociais, e poder participar do que está acontecendo dentro da profissão, né? Então, a gente não pode se sentir apartado dessa instituição, que é o conselho que fiscaliza e orienta o exercício profissional, ok? Conhecendo, né, o conjunto Cefes-Cres, o que é esse conjunto Cefes-Cres? O conjunto Cefes-Cres é formado pelo Conselho Federal de Serviço Social, pelos CRES dos 26 estados, mais do Distrito Federal, e também pelas seccionais do CRES. Por exemplo, o CRES Minas tem 3 seccionais. É um estado tão grande assim, que é maior do que diversos países. Por exemplo, é praticamente do tamanho da França, e tem outros países ainda menores que caberiam assim, 10, 15 países dentro de Minas Gerais. Então, como é um estado extremamente grande, ele vai ter também as seccionais, que são divisões administrativas para facilitar o acesso à categoria profissional. Então, nessas seccionais vão ter ali agentes fiscais também que vão aproximar dessa categoria profissional. Em Uberlândia, Juiz de Fora e Montes Claros, né? Imagina se fosse só o CRES-SED para chegar a todo esse estado de Minas Gerais, seria bastante complexo, né? Então, tem também as seccionais. Então, o conjunto Cefes-Cres é formado pelos CRES, pelo Conselho Federal, pelos CRES e pelas seccionais, ok? O conjunto Cefes-Cres é uma entidade com personalidade jurídica e forma federativa, né? Com o objetivo básico de disciplinar e defender o exercício da profissão do assistente social em todo o território nacional. Esse é o objetivo do conjunto Cefes-Cres. Agora vocês estão assistindo, né? Está dando para ver aí, não é isso? Oi. Meu bem está agarrado aí? Agora sim. Então, eu falei da divisão, né, do CRES-MG, tem as 7 seccionais, é órgão de representação da categoria de assistentes sociais, com área de jurisdição em todo o estado de Minas Gerais, criado em 1963 e regido, né, pela Lei 8662 de 93, que regulamenta a profissão do assistente social. Quais as atribuições do Conselho? As atribuições do CRES é organizar e manter o registro profissional dos assistentes sociais e também o cadastro das instituições e obras sociais públicas e privadas ou de fins filantrópicos, tá?
Só faço uma ressalva nesse ponto aí, pessoal, porque quando foi elaborada a Lei 8662, 93, ficou aí uma atribuição que ela não é necessária, não é uma atribuição do CRES, mas ela está na lei que regulamenta a profissão, tá? Que é essa parte do cadastro das instituições e obras sociais, públicas e privadas. Isso é uma atribuição que ela é do Conselho Municipal de Assistência Social. Eu acredito que na época de elaboração da lei houve uma confusão aí e acabou ficando isso com atribuição de CRES. Então, o CRES não registra as instituições filantrópicas, públicas, de finalidades lucrativas, o CRES não faz isso. Mas a lei, até hoje, ela está com essa atribuição aí. Se, por exemplo, se caísse numa prova de concurso, você iria falar que está certo, que o CRES faz o cadastro das instituições filantrópicas e públicas e privadas, mas, de fato, isso não acontece, porque houve uma confusão aí entre Conselho Municipal de Assistência Social e Conselho Regional de Serviço Social, na minha interpretação, tá? Porque essa atribuição a gente não faz, mas se caísse numa prova, você poderia dizer que está certo. Outra atribuição do CRES é fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão na respectiva região. Então, cada CRES vai fiscalizar e disciplinar o exercício profissional nas respectivas regiões. E zelar também pela observância do Código de Ética Profissional, funcionando como Tribunal de Ética Regional, como Tribunal Regional de Ética Profissional. Então, o CRES, além dele orientar e fiscalizar o exercício da profissão, ele vai exercer também o papel de tribunal de ética, ou seja, vão chegar denúncias éticas no Conselho, com certeza vão chegar, e sempre chegam denúncias éticas no Conselho, e o CRES vai ter a obrigação de apurar essas denúncias éticas de violação aos princípios do Código de Ética, né? Então, essa é uma atribuições do CRES. Se vocês não quiserem perguntar agora, pessoal, pode anotar, no final também a gente pode voltar aqui, tá? Para vocês tirarem alguma dúvida. E que fique muito à vontade, não tem pergunta boba. Eu acho que é ruim quando a gente tem dúvida e não pergunta, sabe? Isso a gente acaba não desenvolvendo, não aprendendo, quando a gente não tira as nossas dúvidas. E ninguém sabe tudo, né, também, né? Nem nós que estamos dentro do CRES, a gente pode falar que domina todas as coisas, que sabe de tudo, né? Então, não tem esse receio de perguntar, de tirar dúvidas. Se não quiser tirar a dúvida agora, tem o próprio conselho que você pode entrar em contato também para tirar dúvidas sobre o exercício profissional, né? E aqui vai falar sobre as atribuições do CRES nesse slide, que é expedir carteiras profissionais, né? Fixar em assembleia da categoria anuidade, que deve ser paga por todos os assistentes sociais. Então, a anuidade, o pessoal reclama, né? Tem gente que fala assim, o CRES só serve para enviar boleto no final do ano, para eu pagar em janeiro, né? Mas, na verdade, o CRES tem muitas outras ações e atribuições que a gente desconhece. Muitos profissionais não fazem ideia do trabalho que o CRES desempenha, né? Então, até a questão da anuidade, ela não é fixada por diretoria de CRES, ela é fixada em assembleias, com toda a categoria que desejar participar para decidir sobre o valor da anuidade. O CRES também vai aplicar sanções previstas no Código de Ética, né, como eu já falei, e elaborar o regimento interno, né, e submetê-lo à aprovação no Fórum de Deliberação Máxima do Conjunto Cefes-CRES. Aqui vai falar mais da estrutura administrativa do Conselho, né? O Conselho vai ter a Assembleia Geral, que é uma instância máxima de deliberação da categoria no âmbito do CRES, né? E todos os assistentes sociais inscritos no Conselho têm direito de votar e ser votados. Existe o Conselho Pleno, que é uma reunião mensal dos membros da diretoria e sedes seccionais e dos conselhos e do Conselho Fiscal, e as assessorias também participam. E a diretoria do CRES, que é composta por 12 assistentes sociais, sendo 6 titulares, né? Vice-presidente, presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, tesoureiro e mais 6 suplentes. É importante ressaltar, pessoal, que a participação, que a diretoria do CRES, ela não é uma diretoria remunerada. A diretoria do CRES é uma atribuição de militância, né? Então, quem está na presidência do CRES como conselheiro, eles não recebem remuneração por isso. Então, eles têm outras profissões, alguns são professores, outros trabalham em CRAS, CREAS,
Tribunal de Justiça, INSS, então não são profissionais remunerados pelo Conselho para exercer essa atribuição, que eu acho que é uma atribuição árdua, de estar à frente de um conselho de profissão, é uma dedicação extrema, e eu estou dizendo que não é remunerada porque muita gente pode pensar, né, essa anuidade é cara porque deve ter gente ganhando muito dinheiro com essa anuidade, né, e na verdade são atribuições de militância, né, a gente precisa reconhecer isso e valorizar quem se dispõe a estar à frente desse conselho, porque é um lugar que pouca gente quer estar. Tem gente que não quer nem saber, assim, do que está acontecendo dentro dessa profissão, não acessa site, não acessa redes sociais do CRES, não quer participar de comissão, não quer ser presidente de CRES, então, quem está lá é porque decidiu abrir mão do seu tempo livre ali depois do trabalho e dedicar a esse conselho para que ele possa funcionar. Então, a gente precisa de valorizar muito quem está à frente desse conselho, porque é um trabalho bastante árduo, né? Isso é importante destacar. Aí vão ter também, dentro da estrutura administrativa, vão ter o Conselho Fiscal, que acompanha a execução orçamentária do CRES, né, que é composto por 3 membros efetivos e 3 suplentes. Então, quem acompanha a parte de recurso financeiro do CRES não é a diretoria, não é funcionário, é uma comissão de assistentes sociais mesmo, né, que atua lá no CRAS, no CRES, e vai para o CRES para compor a comissão, para fiscalizar os recursos do CRES. Isso legitima, né? Isso legitima a ação do conselho, né, e faz a vigilância desses recursos, né. Tem as comissões permanentes também, que elas são obrigatórias no conjunto Cefes-CRES, né, como a comissão de orientação e fiscalização, comissão de patrimônio, comissão de licitação, e tem as comissões temáticas, que são abertas à categoria profissional, a estudantes, né, por exemplo, a comissão de ampliada de ética, comissão de assistência, comissão de formação, comissão de previdência, educação, direitos humanos. Então, tem comissões que são abertas para toda a categoria e outros interessados também, como estudantes e profissionais até de outras áreas. Então, é importante saber que o CRES tem diversos espaços de participação e a gente precisa também de se apropriar desses espaços e participar, tá? Existem também, pessoal, o núcleo de assistentes sociais que a gente chama de NAS. São espaços coletivos criados para proporcionar o diálogo com a categoria no interior e nas regiões do estado com a direção do conselho. Então, tem lugares tão remotos. Esses dias mesmo a gente visitou um bloco de municípios para fiscalizar. Só para chegar lá a gente gastou quase 11 horas para chegar no local. Então, são lugares remotos, né, que precisam de ações mais interiorizadas para que o CRES possa chegar a esses profissionais no interior de Minas Gerais, né? Então, existem ali os núcleos de assistentes sociais, são grupos que se formam para poder fazer essa articulação com o CRES, para pensar capacitações, para pensar ações que possam contribuir com o exercício profissional dessa categoria profissional, né? O objetivo é discutir os desafios do exercício profissional do assistente social, levando em conta as especificidades de cada região, né? E esses grupos têm que ter pelo menos 3 assistentes sociais para fazer parte ali, para fazer ponte entre o núcleo e a diretoria do conselho. Então, são grupos de assistentes sociais regionais ali que promovem capacitações e o CRES oferece ali algum recurso para poder contratar um profissional para falar de determinado tema, né? E também não deixa de ser um espaço de articulação política por melhores condições de trabalho e etc. Aí são nesse mapa aí representa onde estão os NAS, né? Os núcleos de assistentes sociais que se mobilizam ali para poder fazer essa ponte com o conselho e também fortalecer a categoria da região, né? Aí, como que é por dentro do CRES, né? O CRES tem a sede com vários profissionais, tem 22 administrativos, tem 5 agentes fiscais, e coordenações também. Não vou entrar em detalhes aqui, porque senão a gente não consegue esgotar, né, no tempo que a gente tem. Tem a seccional de Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia, e todos têm agentes fiscais, e cada sede seccional vai ter os municípios ali que são fiscalizados por eles, que a gente chama de municípios de abrangência. Só que são todos do mesmo CRES. Lá em Montes Claros vai ter um CRES, mas só que é o CRES Minas mesmo, só que é um departamento do CRES Minas.
é uma instância administrativa ali para facilitar o acesso à categoria dentro do estado de Minas Gerais, por ser um estado enorme, né? Imenso, um estado imenso. Então, tem que dividir o CRES ali em várias seccionais para poder dar conta de visitar e orientar essa categoria profissional, ok? Outro ponto importante, pessoal, é diferenciar conselhos e sindicatos, né? Tem muita gente que faz, assim, o contato com a gente, no CRES, com essa visão de que o CRES tem essa atribuição sindical. Na verdade, o CRES tem a atribuição de orientar e fiscalizar o exercício da profissão. Então, não quer dizer que a gente não vai engrossar a luta, né, com os profissionais, junto com os sindicatos, a gente pode participar também em apoio, mas não é papel do conselho atuar sobre questões trabalhistas, né? Isso é um papel de sindicato, embora o conselho participe em apoio para poder reforçar a luta, né, pelos direitos dos profissionais. Então, quando acontece alguma situação de ofensa à moral da profissão, a gente considera um desagravo público, que aí o CRES é que faz esse desagravo público contra a pessoa que ofendeu a categoria profissional. Aí, quando tem outras questões, né, que envolvem assédio e tal, tem muitas questões aí que são do campo trabalhista. Mas o CRES também, ele participa, mas não, ele não é o principal responsável para resolver, sanar e atuar diretamente nessas questões, né? E aí, muita gente pergunta também sobre o piso salarial, né? Toda vez que a gente vai fazer uma visita. Aí, o piso salarial, como é que está? Questão das 30 horas. Você sabe que o assistente social tem direito, né, à carga horária de 30 horas e mais de 90% dos municípios aderiram à lei das 30 horas, embora ainda haja algumas situações em que não é respeitada essa carga horária de 30 horas, né? Mas a maioria dos municípios mineiros fazem 30 horas e diferente de outros estados, né? Por exemplo, em Goiás, a estatística é o contrário, os dados são o contrário. Tipo, 20% faz 30 horas, o resto não faz. Em Minas Gerais é o contrário, mais de 90% fazem a carga horária de 30 horas, as prefeituras adequaram as leis. Então, a gente avançou muito nesse quesito da lei de 30 horas, né? Então, o CRES Minas, ele é referência em todo o Brasil por causa do avanço que teve em relação a várias questões, inclusive da lei de 30 horas, que não é uma conquista finalizada, né? A gente ainda está em atuação, a gente ainda está atuando e lutando pela questão das 30 horas, que não é todo o espaço que ainda adequou a carga horária de 30 horas. E o piso salarial, que é um sonho aí, né, nosso, da categoria profissional, devido aos baixos salários que são oferecidos para a categoria em todo o estado de Minas Gerais. Infelizmente, tem municípios que oferecem um salário mínimo para um assistente social atuar ali 6 horas por dia. Então, são questões, assim, bastante complexas, que exigem, né, de nós a luta pelo piso salarial de fato, que seria hoje em torno de R$ 5.500, que está em tramitação no Congresso, foi aprovado em algumas comissões, mas depende ainda do parlamento, né? E não é só o Cefes, o Conselho Regional de Serviço Social, que vai resolver isso. Precisa de passar pela Câmara Federal para poder chegar ao ponto, como chegaram o pessoal da enfermagem, né? De ter garantido o piso salarial. Então, é uma conquista aí que a gente está em diálogo, que já avançou bastante lá no Congresso, mas ainda não é uma lei, tá? E a referência aí é, como eu falei, em torno de R$ 5.500, que é mais do que é o mínimo, né, que pode ser, que deveria ser oferecido para um profissional de nível superior, né? E a lei de 30 horas, a gente não pode esquecer que foi uma conquista dessa profissão e a gente não pode dizer que o CRES não faz nada, que essa instituição não faz nada, isso é fruto de muita luta e conquistas, né? E então a gente precisa de lembrar disso também e valorizar o que o Conselho tem feito. Sobre o registro profissional do assistente social, pessoal, quem pode exercer a profissão, né, pelo artigo 2º da Lei 8.662, somente os possuidores de diploma de curso superior em serviço social, com registro no CRES, que pode exercer a profissão. Então, tem pessoas que ainda existem pessoas que acham que por fazer caridade é assistente social, né?
E isso, na verdade, é um equívoco, né, de muitas pessoas aí que acham que para ser assistente social não precisa estudar, que é só distribuir cesta básica, fazer caridade para as pessoas, e na verdade não é assim, né? Quem está atuando aí como assistente social sabe da complexidade que é esse espaço de atuação profissional do assistente social. Não é um espaço simples, é um espaço extremamente complexo, né, que a gente precisa de pensar, né, e o CRES vai fazer a defesa da profissão. Quando a gente faz as visitas de orientação e fiscalização, a gente vai verificar se a pessoa tem registro profissional para atuar, porque essa profissão não pode ser exercida por qualquer pessoa sem formação, sem conhecimento da realidade, sem aprofundamento que um assistente social tem, né? Então, a gente vai fazer essas visitas e averiguar se a pessoa tem um registro profissional para atuar também. Hoje o CRES Minas Gerais tem mais de 33 mil assistentes sociais inscritos, né? E em torno de 24.500 profissionais ativos no conselho, né? É um dado aí para que vocês tenham conhecimento. Aí também tem os procedimentos administrativos, né, que regulamentam o exercício profissional. Existe a resolução 1014, que vai regulamentar a inscrição principal, secundária, transferência de registro, cancelamento, reinscrição de pessoa física, e também a resolução 1015, que vai falar do registro de pessoa jurídica no âmbito do CRES. Então vão ter essas duas resoluções aí, né? Por quê? Porque se o profissional vai atuar em outro estado, ele tem que solicitar a transferência. Se o pessoal vai atuar no CRES Minas, ele tem que ter inscrição. O profissional também, se ele não for exercer mais a profissão, ele pode solicitar e deve solicitar o cancelamento. Tem gente que não faz a solicitação do cancelamento e acaba acumulando uma dívida gigantesca lá no CRES. Às vezes a pessoa não estava nem atuando, mas também não foi lá pedir o cancelamento. E aí depois vai dizer assim, olha, eu nem atuei durante 10 anos e o CRES está me cobrando uma dívida de 10 anos. Mas se você não foi lá e disse que não estava atuando, não tem como o CRES saber que a pessoa não está atuando, né? Então é importante, você tem direito ao cancelamento do registro se você não está atuando e exercendo a profissão, para evitar esses problemas futuros aí de geração de dívidas e pendências financeiras que vão parar até na dívida ativa da União, né? É importante vocês saber desse direito. Se eu não estou atuando, eu posso cancelar o registro. E quando você retorna, você vai ter o mesmo número, né? E é mais simples quando você se reinscreve. Já está tudo prontinho ali, você só vai declarar que não atuou naquele período e que você vai receber novamente o mesmo registro para você continuar atuando, ok? Tudo certo, pessoal? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo sim, o Marcelo. Ah, sim. E assim, só para poder falar um pouquinho, Marcelo, porque o que acontece? Hoje o CRES, ele acompanha muito de perto, isso que a gente tem uma coisa que a gente fala muito aqui, que o aluno só pode fazer o estágio no local onde tem um assistente social atuando como assistente social. E por Exato. si, isso faz parte de uma das orientações nossas na disciplina de estágio, que ele tem que estar registrado no CRES, porque a gente precisa de mandar para o CRES, eles mandam para mim a confirmação com carimbo para mim poder informar, porque depois, quando ele se forma, ele precisa ter essa confirmação que ele fez o estágio. Então, nas disciplinas, existe lá uma orientação para o aluno, quando ele entra no estágio, falando de todos esses processos que fazem parte da formação. Então, de fato, é uma exigência que ele nos informe o contato, né, além do número do CRES, do supervisor, e que ele esteja atuando como supervisor mesmo, como assistente social. Sim, isso é muito importante, pessoal. Você falou do estágio aí também, né? Quando você encaminha alguém para fazer um estágio, é importante a gente, enquanto instituição de ensino, verificar se essa pessoa que está sendo colocada, convidada a fazer supervisão acadêmica, se essa pessoa realmente tem um registro ativo no conselho, sabe? Já teve situações no CRES já teve situações de pessoas que começaram a fazer supervisão de estágio, fez toda a supervisão, lá no final descobriu que ela estava com o registro cancelado.
Então, a escola, a unidade de ensino, deveria pesquisar lá no site do CRES, antes de colocar essa pessoa para ser coordenadora acadêmica, coordenadora de campo, vá lá no site do CRES, você vai saber se ela tem registro ativo ou não. Então, seria uma abordagem preventiva. Se você já levantou lá no site do CRES, que é uma informação pública, se a pessoa está cancelada, você não vai colocar ela para supervisionar um aluno. Porque esse aluno corre o risco, inclusive, de ter seu registro negado. Se essa pessoa não teve estágio de fato regular, não teve acompanhamento, como fala na resolução 533, pode chegar um momento que o CRES falar assim, olha, ela não fez o estágio com um profissional habilitado, então esse estágio não teve validade legal. Aí a pessoa já formou, como é que você faz com um negócio desse? A pessoa não teve um estágio regular, já colou grau, e aí isso vai parar em instâncias judiciais, porque o CRES pode se negar a deferir o registro para essa pessoa. Então, as instituições de ensino deveriam sempre fazer a verificação antes de caminhar para um estágio de campo, né? Até a coordenação acadêmica tem que ter o registro ativo do conselho, então é importante a instituição de ensino verificar isso também, sabe? É um cuidado a mais que não precisa esperar o CRES ir lá e falar assim, olha, está com o registro cancelado. A instituição, é melhor que a instituição previna esse tipo de coisa e não coloque quem não tem registro para fazer supervisão, porque é uma atribuição privativa do assistente social, né? Então, isso é muito importante a gente dizer isso também. Outro ponto importante aqui, sobre a inscrição, né, ou registro profissional, para assistentes sociais habilitados, de acordo com o artigo 2º da Lei 8.662, que exerce a profissão, é obrigatória a inscrição no Conselho Regional de Serviço Social de sua jurisdição, independente do enquadramento funcional. Outro dia eu visitei uma profissional, pessoal, eu gosto de compartilhar assim, as histórias que a gente ouve e tal, né? Eu visitei uma profissional que a função dela era de auxiliar de dentista na prefeitura. Só que ela foi colocada em um cargo de desvio de função. Ela fez a formação em serviço social, colou o grau, tirou o registro no CRES, mas o cargo dela real na prefeitura de concurso era de auxiliar de dentista. Então, ela estava ali em desvio de função. Isso quer dizer que, mesmo ela estando em desvio de função, o cargo dela original não é de assistente social, mas se ela está exercendo a profissão, ela tem que ter o registro no CRES. Não interessa o cargo dela. O problema do desvio de função é um problema da instituição que está irregular. Mas perante ao CRES, ela exerce, ela é obrigada a ter o registro no conselho, né? E tem aqueles cargos genéricos também, tem cargos que não têm o nome de assistente social. Às vezes o cargo vai ter um nome aí, analista de política pública, e é obrigado a ter o registro no conselho, né? Mesmo sendo um cargo genérico, ok? A inscrição hoje, pessoal, ela é, no site do CRES, ela é solicitada através de requerimento eletrônico no próprio site do conselho. Hoje em dia, o profissional não precisa de ir mais no conselho para poder fazer esses procedimentos. Antigamente, a pessoa tinha que sair lá por exemplo, quase perto da Bahia, para vir no CRES Minas para pedir uma inscrição. Hoje em dia, todo o procedimento é feito pelo site. Quem vai no conselho hoje é para conhecer o conselho, para participar de alguma reunião, mas não mais a pessoa é obrigada a ir lá para poder pegar a carteirinha, para poder fazer procedimentos administrativos, tudo é feito pelo site do conselho, isso é importante, né? Inclusive na hora de pedir a inscrição no CRES, lembrar disso, que tudo é feito pelo próprio site do conselho. Pessoal, existe uma figura que é a inscrição secundária. A inscrição secundária, ela ocorre quando o assistente social ao mesmo tempo. Tem pessoas que são do CRES São Paulo e atuam em Minas também. Às vezes atravessa uma rua, está em Minas, atravessa a rua, volta, está em São Paulo. E às vezes a pessoa exerce 2 cargos públicos. E aí, se a pessoa está exercendo em 2 estados diferentes, em 2 regiões diferentes, ela tem que solicitar a inscrição secundária também,
Ela vai ter 2 números de CRES, inscrição principal e inscrição secundária, né? Porém, ela só vai pagar aí a anuidade da inscrição principal, ok? E tem aquelas atuações esporádicas. A pessoa está exercendo ali uma atuação esporádica até 90 dias corridos, ela não precisa de mudar ali para aquele estado, mas de vez em quando ela vai lá prestar uma assessoria, fazer uma consultoria, ela não precisa de transferir o registro e nem pedir inscrição secundária, porque a atuação dela ali é pontual. Então, ela pode exercer com CRES Minas em outro estado até 90 dias em situações pontuais, né? Isso é importante saber também. A transferência, se o profissional está atuando em outro estado, vem para Minas Gerais, ele tem que pedir a transferência do registro. Isso aqui, pessoal, é algo assim que não é tão levado a sério para esses profissionais. Eu mesmo já visitei profissionais que estavam com registro de outro estado, atuando em Minas Gerais há mais de 3 anos. E quando isso acontece, é considerado exercício ilegal da profissão. Se você só não atua com CRES Minas, o seu registro de outro estado não tem valor legal. Então, você estaria ali atuando em exercício legal da profissão. Então, mudou de estado, já tem outro emprego em outro estado, já pede a transferência no CRES de origem. E aí, se o CRES demorar a transferir, aí já não é problema seu. Você solicitou a transferência e você tem comprovante disso, tá? Eu já vi pessoas que perderam concurso público porque não transferiu o registro, ficou muitos anos ali com o registro de outro estado, e pessoas que cancelaram o registro e continuaram atuando. Pessoas que cancelou e, para não pagar anuidade, continuou exercendo a profissão. E essa pessoa acabou perdendo um concurso público por causa da denúncia da própria instituição, denunciou essa pessoa por causa desse comportamento aí, né, de não querer arcar com as atribuições que são o ônus, né, que é de ser um profissional assistente social. Toda profissão regulamentada, ela vai ter ali que ter, vai ter que colaborar, vai ter que pagar anuidade. Todos nós que somos assistentes sociais, nós pagamos anuidade. Quem está no CRES paga anuidade, quem é diretor de CRES, presidente de CRES, agente fiscal, todo mundo paga anuidade. Então, não tem... aliás, só tem um pessoal que é isento, né? São pessoas que, a partir de 60 anos de idade, elas são isentas automaticamente da anuidade. Então, aí, quem tiver... né, quando chegar perto dessa idade, ele não recebe mais a cobrança, que já é automática, já não precisa nem solicitar o CRES. Mas os demais, todos têm que pagar anuidade no conselho, para que esse conselho possa existir, né? Imagina uma profissão dessa sem um conselho, pessoal. Estaria aí todo mundo, né, dizendo que é assistente social, com finalidades políticas. Tem gente que às vezes vai candidatar para vereador, fala que é assistente social para ganhar voto, né? Então, imagina se não houvesse um conselho atuando em cima disso. Todo mundo que faz caridade vai achar que é assistente social. Quando você vai atuar na prática profissional, é que você vê aí que você vê a complexidade desse lugar nosso, que é de assistente social. É um lugar extremamente complexo. Se você atua de maneira ética e responsável, você vai ver que não é um mero preenchimento de formulário, que não é um mero atendimento, que você vai ter ali responsabilidades éticas, técnicas e um posicionamento ali ético-político, né, por trás de tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz vai relacionar com o código de ética, seja violando esse código de ética ou seja reafirmando esses princípios, né? Não tem como a gente alegar que não conhece, tá? Imagina um profissional que diz que não conhece esse código de ética. Eu atuo na profissão, mas não conheço esse código de ética, né? É muito complicado. Imagina você fazer uma consulta médica, uma cirurgia médica, com um médico que não conhece da profissão, não sabe do código de ética, não sabe que tem uma lei que regulamenta a profissão. Será que você teria coragem de fazer um tratamento, uma cirurgia com esse médico? Não teria, com certeza. E o assistente social também não é diferente. O usuário não é obrigado a passar por um profissional que não tem qualificação técnica, que ignora esse código de ética que a gente defende tanto, né? Então, toda a nossa ação ela é permeada por esses princípios e valores éticos defendidos pela profissão. Isso é muito sério. O cancelamento do registro também, pessoal, ele pode ser feito ex officio. O
que é isso? O próprio CRES pode tomar a iniciativa de cancelar o registro do profissional, mesmo sem ele solicitar. Tem casos, por exemplo, o primeiro caso aí, profissionais que fazem falsa prova de documentos para inscrição no conselho. Tem gente que apresenta diplomas falsos, apresenta declarações falsas. Tem gente que utiliza assinatura de outros profissionais para poder cometer atos ilícitos, né? Copia carimbo de outro profissional, estágios que não ocorreram, e esse estagiário passa ali pela instituição sem ter passado pelo estágio. Tem gente que assina estágio sem ter ofertado o estágio. Então, isso são provas falsas que são apresentadas perante o conselho, e a gente pode chegar aí ao cancelamento ex officio. O próprio CRES pode pedir o cancelamento até definitivo, a depender do que essa pessoa comete no exercício da profissão, né? Então, são situações, de fato, que acontecem no Conselho. É uma minoria que faz isso, mas, infelizmente, isso é uma realidade, e não foi uma vez só, nem duas, que chegaram diplomas falsos no Conselho, de pessoas que nem nunca estudaram serviço social e queriam fazer o registro profissional no CRES, né? Então, essas pessoas vão ter o registro cancelado ex officio, né? Tem também o profissional que se inscreve e o CRES dá o prazo para ele entregar o diploma. Não sei se eu não me engano, são 2 anos. Depois tem que confirmar na hora de fazer o registro. Você manda a cópia e depois você tem um prazo para entregar o diploma. Passou aquele prazo ali, você não entregou, o CRES pode cancelar o seu registro ex officio também, né? Ou seja, tem que ter compromisso. Houve até uma discussão anteriormente que o CRES queria estabelecer um prazo menor. E aí o MEC mesmo estabeleceu um prazo de 6 meses a 1 ano para a instituição conseguir registrar. Aí mudou esse período. Sim, é bom você falar disso, né? Então, quando não cumpre esse prazo, né, o CRES também pode fazer esse cancelamento ex officio. E quando comprovado também o falecimento do assistente social, quando o profissional falece, né, o profissional fica com seus débitos extintos, e eventuais débitos e taxas e anuidades, né? E o CRES também vai cancelar o registro desse profissional, até porque não tem mais sentido de continuar com o registro ativo no conselho, né? Mas obrigado pelo esclarecimento, tá? Desculpa, seu nome é? Lívia. Lívia, desculpa, Lívia. Obrigado pela sua fala, tá? Pessoal, a reinscrição profissional, ela acontece quando o profissional ele volta a exercer a profissão. Então, você cancelou e passou num concurso, conseguiu outro emprego, você pode pedir reinscrição. Você cancelou para não ficar pagando anuidade, mas já vai voltar a atuar, pede a reinscrição. Você só pode atuar depois que estiver com o registro em mãos, o registro ativo em mãos. Tem gente que primeiro vai trabalhar para depois pedir o registro do conselho, né? Às vezes a pessoa começa o exercício profissional, já recebe uma multa no primeiro ano. Por quê? Porque quando a gente vai ver, analisar a documentação, ela já estava exercendo a profissão. Ela já estava exercendo a profissão sem ter o registro no conselho. Às vezes, depois que ela vai pedir o registro. Isso não pode ocorrer nem um dia. Tem gente que fala assim, semana que vem eu vou no CRES e vou pedir o registro. Vai que o CRES não defere o seu registro, né, por algum motivo. Então, você vai estar em exercício legal se não tem autorização do CRES, se não tem o registro ativo no conselho, né? Aí, sobre o documento de identidade profissional, né, aí está falando como que é feito, a obrigação de o profissional se identificar em todo o documento produzido, laudos, pareceres, relatórios, tudo que você faz enquanto assistente social, você deve se responsabilizar por você tem que se responsabilizar pelo que você produz, né? Então, tem que bater o carimbo profissional, se não tiver o carimbo, tem que identificar com o nome completo, a profissão embaixo, assistente social, o número do CRES e região. Tem gente que coloca só o número do CRES, não põe região. O número do CRES ele vai ser igual em vários estados. Você vai ter o mesmo número seu na Bahia, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, São Paulo. O que diferencia é a região. Então, por exemplo, meu CRES é 9797.
Só que se eu não colocar barra MG ou barra sexta região, esse número vai ter em outros CRES, né? Então ele não quer dizer, ele não serve. Se você não colocar região, ele não serve. Então tem que ter 4 informações: nome do profissional completo, a profissão, que é assistente social, número do CRES e a região. Essas informações são obrigatórias na identificação profissional. Não quer dizer que o profissional tem que fazer um carimbo, mas se ele não tiver o carimbo, ele vai ter que colocar isso à mão, vai ter que apor essa assinatura à mão, tá? Mas é obrigatório, tudo que a gente faz, a gente se identificar quem é que está fazendo aquele procedimento ali. Aí vai falar das obrigações pecuniárias, né, pessoal? Então, os profissionais estão sujeitos a anuidades, a taxas, né, de inscrição, por exemplo. Então, isso faz parte, né, das profissões regulamentadas. A anuidade é um tributo fiscal de toda profissão regulamentada e ela permite, né, esses recursos são usados para orientar e fiscalizar o exercício da profissão, defender o exercício da profissão, construir ações políticas em defesa da categoria profissional, atender adequadamente a categoria profissional, a sociedade, né? Pagamentos dos trabalhadores do CRES, de modo geral, que são mais de 40 profissionais que atuam no CRES Minas, né? Então, tem todas essas despesas aí também dentro do Conselho. Então, a anuidade ela é utilizada com essas finalidades. Também para realizar seminários e demais eventos, confeccionar materiais gráficos em defesa da profissão, apoiar lutas no combate a toda forma de opressão, dominação, discriminação e preconceito, ofertar eventos de capacitação continuada, né? Inclusive o CRES está ofertando aí vários cursos aí, se vocês verem nas redes sociais, vai até começar um aí nos próximos meses aí. Quando abre a inscrição, aparece assim 600 pessoas interessadas nos cursos, né? Então o CRES também vai oferecer capacitações aí também à categoria profissional. Aqui, pessoal, tem um slide aqui que ele vai falar mais da questão orçamentária do Conselho, sabe? Eu acho que não vou entrar em detalhe sobre isso, mas se vocês quiserem mais detalhes, né, tem no site do CRES, se vocês quiserem essa transparência também a gente disponibiliza, tá? Mas são números aqui que a gente pode, às vezes, perder um pouco de tempo com eles aqui. Mas faz parte da transparência do Conselho, né, divulgar esses dados. Porque às vezes as pessoas acham, né, lá uma forma e acham o valor alto. Sempre ouço falar, né? A gente tem esse ato, né? O valor do CRES né? Mas é uma forma de segurança para a nossa categoria também, uma vez que chegou uma época da nossa profissão que eles faziam meio que um leilão da profissão, né? Assim, quem dava mais um balcão de emprego, e o CRES, ele garante isso. Eu falo sempre isso, né? O CRES, ele visita, ele está sempre acompanhando, é impressionante, assim. Hoje estava conversando com um outro professor de uma outra categoria, e ele falou assim, nosso CRES, nosso conselho é muito tranquilo e tal. Eu falei, o CRES também mas ele dá todo o suporte para a gente, que é importante. Eu faço questão de manter esse contato, sempre quando eu tinha a faculdade presencial, quando eu era presencial também, sempre eu fazia questão de convidar nos últimos períodos, porque o aluno entenda e já saiba que quando ele sair, que ele formar aqui, ele tem que procurar o CRES para exercer a profissão, porque eu sei dos desafios que acontecem quando o aluno faz o estágio, não tem o supervisor, não é reconhecido, não paga CRES. Isso é um problema muito grande para ele e para a instituição também. Exatamente. Eu, assim, eu não vou dizer que é barato, né, a anuidade, eu também não acho barato. Eu acho que também não é que é caro, eu acho que a categoria ganha muito mal, sabe? O que acaba sendo relativamente caro. Se você dividir em, por exemplo, 12 vezes, estaria em torno de 50 e poucos reais por mês, que é menor que um valor de sindicato. Mas quando você paga de uma vez, a gente sente, né? Para quem ganha aí um salário mínimo, é puxado, é pesado mesmo, e a gente tem que compreender que isso é verdade, a categoria reclama e com razão, mas não é porque é caro, mas é porque nossas condições de trabalho são cada vez piores e salários muito baixos e coisas inacreditáveis, tá? De profissionais que ganham menos do que profissional de nível médio atuando como assistente social. Então, pessoal, é uma situação lamentável mesmo, sabe? E que a gente ainda tem muita luta pela frente, né, para poder
trazer melhores condições aí de trabalho, né, para esses profissionais. Não é só o CRES, mas o CRES também, ele busca estar junto com o sindicato e com os profissionais de um modo geral, né? Então, não vou dizer que é barato, porque não é mesmo, né? E a outra, o slide aí, pessoal, vai falar das formas de atendimento do CRES, né? O CRES, ele vai ter um setor, e vocês estão vendo a imagem aí, né? Do setor de orientação e fiscalização. Nós temos um serviço que é prestado para toda a categoria profissional, por telefone, por e-mail, presencial. A gente faz visitas rotineiras, como você mesmo falou, visitas rotineiras à categoria profissional. E lá tem um plantão para tirar dúvidas do exercício profissional. Então, não quer dizer que você formou numa melhor faculdade que tem, que você sabe tudo de serviço social, porque não sabe. A gente não domina tudo, nem nós que estamos dentro do CRES, a gente pode falar que domina tudo, porque o conhecimento ele é construído durante uma vida inteira, né? Então, muitas coisas que vocês às vezes vivenciam já chegou para a gente, enquanto CRES, e a gente tem uma resposta para essa categoria profissional. Então, tem um setor de plantão lá que funciona das 13 às 19 horas para tirar dúvidas do exercício profissional. Tem gente que liga lá falando assim, o juiz me intimou para prestar depoimento como testemunha. Como que eu faço um laudo parecer? Estou sofrendo assédio no trabalho. Eu posso acumular cargos públicos? Eu fui ofendida no meu exercício profissional. Então, o agente fiscal vai estar lá de plantão para responder quaisquer questões relacionadas ao exercício profissional. Por isso que é um espaço rico também, né, para a gente, enquanto agente fiscal, porque a gente atende profissionais de todas as áreas que vocês puderem imaginar, com dúvidas assim, diferentes, específicas, mas é um espaço riquíssimo. Esse plantão, quando a categoria descobre que o CRES tem esse plantão, elas começam a valorizar muito mais o conselho. Nossa, eu nunca imaginei que o CRES tivesse um espaço para tirar dúvidas profissionais da categoria, porque a gente não sabe tudo mesmo. E não tem pergunta boba, tá, pessoal? Tem gente que acho que se a gente não sabe, a pergunta não é boba, né? Às vezes é uma pergunta que você faz, nem a gente, quanto o CRES, nunca tinha chegado para a gente. Tem coisas assim que, como a realidade ela é dinâmica, tem coisas que são novas, né? Inclusive para nós, enquanto conselho, a gente precisa se debruçar sobre aquilo ali para criar orientações e respostas para a categoria profissional. Então, toda dúvida, toda dificuldade que o profissional tiver, ele pode fazer um contato com o conselho para pedir orientações, e aí a gente vai elaborar, a comissão de orientação e fiscalização vai atuar em cima disso para elaborar essas respostas da categoria profissional através do nosso plantão de atendimento, que é diferente do administrativo, né? O administrativo você vai ver questão de financeira, boleto, parcelamento. O setor de orientação e fiscalização não, ele vai estar ali para atender a categoria nas mais diversas demandas sobre o exercício profissional. Ok? Acho que deu uma travada aqui. Enquanto isso, vocês quiserem perguntar alguma coisa? Marcelo, eu estou verificando aqui, eu vi que, sim, alguns alunos conseguiram entrar, outros não. Aqui, porque eu estou vendo, né, tem muitos que são do primeiro período também, que estão entrando, e eu achei que, assim, que o momento de hoje foi válido para eles entenderem a importância do CRES e por que a gente exige tanto na disciplina de estágio, porque é uma coisa que eu ouço corriqueiramente, professora, mas como que eu vou fazer estágio se eu trabalho? Eu falei, se eu também trabalhava quando eu me formei em 2001. É uma coisa que faz parte da realidade, né, do aluno, e a gente não pode abrir mão que o estágio, ele é a prática a partir de uma teoria construída que vai levar a uma nova teoria. Então, é um processo que a gente exige muito dos nossos alunos. Nossos alunos, eles são excelentes, né? Essa noite de hoje foi mesmo para eles verem que o CRES, ele não é só a professora Lívia, a coordenadora que fica lá no primeiro dia de aula, que existe, que está cobrando sempre deles, retorna, quer mesmo o carinho do supervisor do estágio.
mas que é algo necessário mesmo para a consolidação da formação acadêmica deles, porque se uma vez que eles fizerem toda a formação acadêmica e não tiverem aí aptos mediante o CRES, né, o que a gente vai, porque o CRES também confirma com a gente isso, é o que eu falo com eles, a formação deles não vai valer de nada. Então, o estágio, ele é uma exigência. Ah, tem dificuldade porque tem cidade que não tem assistente social. A gente ainda tem cidades ainda com dificuldade de receber os nossos alunos. Ainda é presente essa questão política mesmo, de que às vezes o aluno, né, ele não conseguir fazer estágio em determinado lugar. Às vezes a gente também tem questões de que às vezes a pessoa tem uma função, um cargo de secretário de assistência e acha que por isso não tem que fazer estágio, e a gente não abre mão do estágio. Então, assim, eu queria te agradecer, né? Ver se tem algum aluno que tem alguma pergunta e pela sua contribuição mesmo, porque é super válida essa compreensão dos alunos que o estágio ele faz parte da formação acadêmica e, né, hoje essa é a lista, né? E hoje, de fato, Isso. ele é uma instituição que a gente precisa dela. Os nossos alunos são muito bons, viu, o Marcelo? Não é porque está aqui, né, junto deles, mas nós não temos problema muito com os nossos alunos. Assim, nunca tive uma fraude de alguma coisa relacionada ao estágio. Tem os desafios que todos nós passamos, como eu passei para me formar, mas em relação à fraude na questão do processo da formação acadêmica, isso nunca fez parte da nossa história aqui dentro da instituição. E eu tenho muito orgulho de falar isso, muito pelo contrário. Os alunos querem fazer, eles brigam, querem aula, o professor não entra, eles querem aula, e é um perfil diferente de outros EAD, sabe? Assim, graças a Deus a gente tem essa experiência, eu acho que é por isso que eu estou há tanto tempo aqui acreditando muito no projeto, como eu acredito muito. Ah, sim, e que bom, sabe, Lívia, né? Isso. Que bom, Lívia, porque essa questão da educação à distância, sabe, há críticas em relação a ela, sabe, e a crítica em relação à precarização do ensino, que ela não acontece só na educação à distância. A precarização do ensino, ela depende de quem conduz, seja presencial, seja à distância, tem a ver com os controles que as próprias instituições exercem, com a fiscalização do MEC, tem faculdades presenciais que fazem algumas coisas que você não acredita, né? Então, isso vai depender de quem está ali eticamente conduzindo o processo. Eu acredito muito nisso, sabe? Tem suas vantagens e desvantagens, mas a educação à distância também é um ponto de oportunidade para muita gente, né? Então, a gente não pode ignorar isso e achar que isso não é válida, né? Então, a educação à distância ela proporciona muitas oportunidades para muitas pessoas que jamais poderiam fazer um curso presencial, até mesmo pelas condições de distância, de investimento, né? Então, ela é importante, sim, e é reconhecida, né? Quem tem o registro no conselho, não tem diferença entre educação presencial e educação à distância, o registro é o mesmo. Tem pessoas que passam e passaram em concurso público, inclusive dentro do CRES, que estudaram educação à distância e que foram, assim, excelentes, né, e são excelentes profissionais. Então, isso tem muito a ver também com o perfil da instituição, o perfil do estudante, né? Então, para nós não faz diferença, né, em termos de registro, não vai ter diferença lá na sua carteirinha se você estudou à distância ou presencial, se você passou no Que bom concurso. ouvir isso. Nossa, Marcela, que bom a gente ouvir isso, viu? Eu fico, nossa, você não sabe o tanto que deixa a gente feliz, porque a gente sabe desse desafio, mas sabe também, como eu fiz questão de falar com você, a Docton não é uma instituição que começou do nada, ela tem uma história. Quando a Docton começou em Teofotone em 2004, não existia oportunidade para esses alunos estudarem, e depois de muitos anos eu voltei, porque eu trabalhei no Estado como chefe de gabinete, e reencontrei muitos alunos exercendo a profissão, e alunos que saíam tipo 2 horas da tarde da casa deles, que chegavam 1 hora da manhã, e eu tinha muito orgulho de trabalhar com esses alunos. E hoje esses são os nossos alunos, que também têm essa história, mas que a formação é deles, porque se eles não entrarem, se eles não leem, tem alguns alunos que assumem a liderança nos grupos, me deixa muito orgulhosa, e lá compartilham entre eles, eles estudam mesmo. Então, é muito bom ouvir isso de você,
né? Eu espero que os nossos alunos que estão aqui reverberem isso aí, que o CRES quer entender que você fez uma faculdade e o nosso curso, né, a gente teve nota 4 no ENAD, 4 no reconhecimento, para 0 a 5 é uma nota excelente hoje para os cursos EAD, sobretudo, e a DOC tem um compromisso muito grande, é uma faculdade de 80 anos, né? Então ela tem uma história. Ah, sim. E o fato de vocês solicitar o CRES, sabe, fazer esse convite para o CRES, é um sinal de aproximação, é um sinal de que vocês valorizam a instituição de vocês e que confiam no CRES enquanto órgão fiscalizador, sabe? Então, assim, eu particularmente, assim, pessoalmente, eu acho que a educação à distância não tem como falar que ela não vai ser o futuro. Ela vai ser o futuro. Porém, ela precisa de mais controle e fiscalização. Ela pode ser de qualidade, vai depender de quem conduz, das intenções que estão por trás disso, né? Tem instituições que, infelizmente, elas estão atrás apenas do lucro, que, como eu te falei, de declarações falsas que chegam para a gente. Isso também já chegou de faculdades presenciais, né? Isso não é exclusivo da EAD. Então, depende de quem está conduzindo esse processo e do caráter que tem essas instituições, sabe? Tem instituições que estão aí atrás mesmo do dinheiro dos alunos, né? Então, é muito importante o que você está dizendo, do compromisso de vocês com o curso e com esses alunos, sabe? Que, com certeza, poderão ser grandes profissionais aí no mercado de trabalho, na atuação profissional, vinculados ao código de ética da profissão. Não tem como a gente atuar nessa profissão ignorando esse código de ética, né? E só o fato de vocês terem solicitado, para a gente a gente ficou muito satisfeito, sabe? Olha, o pessoal chamou a gente para fazer a atividade, é sinal de aproximação do conselho, sabe? Então, eu valorizo muito. Na hora que chegou o e-mail, de imediato já fiz minha inscrição, falei, eu quero ter o CRES, porque quando presencial eu fazia questão de todos os anos estar na faculdade. Quando eu vi esse projeto, eu falei, gente, é uma oportunidade, porque para que o CRES fale para o meu aluno, que eu sempre falo com ele. E a nossa palestra, inclusive, está sendo gravada, eu vou colocar depois na sala para todos os outros alunos também, né? Porque eu acho que isso é muito importante, né, para os nossos alunos. E os nossos alunos, eles têm uma disciplina, Marcelo, que chama Projeto Integrador, e que até é um calcanhar de Aquiles com eles, mas é porque, desde o Projeto Integrador 1, eles começam a ter contato com a comunidade em que eles vivem. Então, ele faz o Projeto Integrador 1, 2, 3 e 4, e quando eles terminam o Projeto Integrador, já está na hora de entrar no estágio. Então, eles já tiveram um contato com a comunidade, com a cidade, já começam a entender um pouquinho esse processo. A gente reformulou o Projeto Integrador, e isso é interessante, porque o nosso aluno, ele aproxima do que ele, né, o trabalho do assistente social é um trabalho que eu falo que, assim como o médico, ele pode dar vidas e pode tirar vidas também. Ele é fundamental na sociedade. Eu sei, eu tenho muito orgulho da nossa profissão, falo sempre isso com os nossos alunos. Fiz serviço social, faria de novo o curso, tenho orgulho da minha profissão, da profissão que eu escolhi, defendo a profissão e sei o tanto que ela cresceu, e ela depende de cada profissional, né? Falo com os alunos assim, aqui a gente vai formar as mesmas pessoas, eu vou falar a mesma coisa, mas no dia de amanhã cada um vai exercer a profissão como bem achar melhor. Sim, vão ter aqueles profissionais que fizeram uma educação, né, na melhor faculdade, que não serão bons profissionais, e terão aqueles que talvez não tiveram essa oportunidade, que dedicaram mesmo com toda dificuldade e saíram na frente de muita gente. Então, isso é muito relativo. Então, é muito importante isso que você está dizendo, sabe? E o compromisso ético também que a gente tem em continuar a se capacitar, isso é muito importante. Eu estudei na PUC Minas, que é a referência, né, de serviço social no Brasil, em Minas Gerais. Eu não posso dizer para você que eu saí de lá assim, um excelente profissional. Não posso. Muito do que eu conquistei foi depois da formação, estudando para concurso público. Dentro do próprio CRES é um aprendizado enorme que a gente tem. Eu acho que eu não compreendia o que era projeto ético político, mesmo depois da formação.
Eu fui compreender isso na vivência, né, nas relações com os profissionais dentro do CRES. Então, assim, não quer dizer que a faculdade vai resolver o problema da educação. Tem a ver também com o nosso perfil de busca, de interesse, e com a instituição também, né, o que você está falando, o compromisso da instituição com esses alunos, sabe? Que não ser meramente um mercado aí que faz as coisas a qualquer custo, a qualquer preço, um vale tudo, né? Porque também existem instituições aí que estão pouco importando com os alunos, sabe? Então é muito importante ouvir isso de vocês. E não estou falando só de educação à distância, não. Estou falando de coisas também presenciais, que a gente presencia algumas coisas que a gente não acredita. A gente está quase terminando, tá, pessoal? Sobre as legislações que a gente utiliza na fiscalização, é a Lei 8662, Código de Ética e resoluções do Conjunto Cefes-CRES. A Lei 8662, acho que essa lei a gente deveria gravar, sabe? Não é toda a lei que a gente grava, mas essa lei é a lei que regulamenta a nossa profissão. Se você entra num espaço para você atuar, se você não sabe dessa lei, essa lei vai dizer o que é atribuição, o que é competência. Ou seja, ela vai falar o que faz o assistente social. Está lá nos artigos 4º e 5º da Lei 8662. Código de ética, como que você atua nessa profissão sem estar vinculado ao código de ética da profissão. Se você não atua com base no código de ética, você vai atuar com base na orientação moral ou religiosa, que não é princípios da profissão. Religião não é teoria, moral muito menos. Então, a gente vai atuar com a direção ético-política do nosso código de ética. E as resoluções do Conjunto Cefes, que a gente precisa de se atualizar sobre elas. Tem várias resoluções aí que a gente precisa de se atualizar porque tem a ver com o nosso exercício profissional. Tem esse material aí, pessoal, esse slide que vai trazer as várias resoluções aí que a gente utiliza no dia a dia da profissão, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar a apresentação, posso mandar as resoluções mais recentes para vocês, por causa do interesse que vocês demonstraram, né, em estar afinados com o conselho, sabe? Então, a gente pode enviar também essa apresentação, material para vocês, eu acho que é muito importante. Que aí eu coloco eu encaminho para eles, a gente encaminhou o convite para todos os nossos alunos, hoje nós mandamos de novo o convite, só que a gente sabe, né, porque o aluno, como no EAD, às vezes ele tem a oportunidade de assistir depois, ele não consegue estar presente por vários motivos. Então, por esse motivo que a gente vai colocar no Meet, né, a apresentação de hoje, e eu envio junto esse material também. Pode deixar, Marcelo. Sim. E eu queria só falar aqui dessa resolução mais recente. Acabou de sair uma resolução, né, em 2024 aí, falando sobre a laicidade no exercício da profissão. O que é laicidade no exercício da profissão? Ela vai dizer que o assistente social deve evitar usar orientações, direções religiosas, morais, usar símbolos religiosos, imagens ou argumentos religiosos no ambiente de trabalho, carimbos, assinaturas. Pessoal, para vocês terem uma ideia, tem profissionais que utilizam frases bíblicas em carimbo. Por exemplo, põe um salmo lá no carimbo e bate, lá ali na identificação profissional. A gente não tem nada contra a religião, mas o espaço de atuação profissional, ele não pode ser vinculado a nenhuma forma de religião, até porque nós fazemos a defesa democrática, de tolerância a todos os tipos de religiões. Então, a gente não vai ter uma religião ali específica, né? A profissão não vai defender nenhuma forma de religião dentro do espaço de atuação profissional. Agora, cada um vai ter a sua religião na vida privada, ser ateu, é um direito da pessoa. Mas eu não posso trazer isso para a minha sala de atendimento. Eu não posso chegar na sala, colocar uma imagem ali, uma Bíblia aberta em cima da mesa, fazer orações antes de começar o atendimento. Isso acontece, infelizmente, tá? E a nossa profissão, além do Estado ser laico, a profissão também ela é laica. A gente já teve um vínculo com a Igreja Católica, que a gente já passou disso há muito tempo. E tem gente até hoje se direcionando por abordagens morais, religiosas, esquece que a nossa direção ético-política é o nosso código de ética. Então, a gente precisa se apropriar desses princípios, né? Não induzir o atendimento
a comunicação escrita e demais atos, exercícios profissionais, a partir de crenças religiosas ou sobrenaturais. Tem gente que vai emitir parecer baseado na moral, na religião, e foge totalmente do que é a profissão. Isso é vedado nessa resolução que saiu recentemente, tá? Aí, essa resolução, ela vai dizer que a gente deve abster-se, né? A nossa direção não é religiosa, é ético-política e profissional. Então, na sala, a gente deve evitar qualquer tipo de manifestação religiosa, né? Ou imposição de religiões sobre os usuários, que têm liberdade de exercerem a religião que quiserem, tá? E a nossa sociedade é muito intolerante às religiões, principalmente de matriz africana, né? Então, acaba atuando com preconceito com esses usuários. Aí, pessoal, só para falar um pouquinho dos princípios do Código de Ética, né? O Código de Ética vai trazer 11 princípios, a liberdade como valor ético central, ou seja, a liberdade do sujeito de existir do jeito que ele é, a liberdade no atendimento com o usuário tem direito de decidir, o usuário tem direito de decidir pela própria situação, tem direito de tomar decisões sobre a própria vida. Não somos nós que somos assistentes sociais, que estamos no lugar do saber, né? E como se esse usuário fosse um objeto, nós fôssemos ali o sujeito. Na verdade, nós estamos falando de relação de sujeito para sujeito, e não de sujeito para objeto. Tem gente que acha que o usuário não tem nada a dizer sobre a própria vida, né? E a gente se coloca nesse posto, esse pedestal, né? De dono do conhecimento, do saber. Então, a gente precisa de considerar a liberdade das pessoas de decidirem sobre as próprias vidas, né? Defesa intransigente dos direitos humanos. Não adianta você falar que é assistente social, que você é contra direitos humanos. Se você é assistente social e contra direitos humanos, eu acho que você ou não aprendeu nada do projeto ético-político, da profissão, dos valores que defende essa profissão, ou você está totalmente numa profissão que não tem nada a ver com você, né? Então, a gente precisa de pensar nisso, não dá para a gente falar usando o senso comum, tá? O senso comum vai dizer assim, bandidos têm que ser todos mortos, têm que ser todos presos, o senso comum vai dizer isso. Agora, o serviço social vai fazer uma análise de conjuntura de uma sociedade brasileira escravista, excludente. Então, a gente vai fazer uma análise aprofundada da realidade. A gente não vai fazer falas com base no senso comum. A gente sabe, por exemplo, que os presídios são criação da própria sociedade, que não ofereceu serviços básicos, direitos básicos na infância de uma criança, de um adolescente, que acaba sendo jogado aí à margem da sociedade por não haver condições mínimas que o Estado oferece para que essas crianças se desenvolvam, né? Aí vão surgir os presídios, e aí a gente acha que o presídio é a solução para isso. Mas não vamos investir em educação de qualidade, em direitos. Os mais radicais aí, principalmente extrema-direita, quer investir na eliminação dos diferentes, no encarceramento em massa, é o que está acontecendo no mundo todo, né? Mas as pessoas não querem distribuir, a própria sociedade não quer distribuir renda, né? Explorar cada vez mais a classe trabalhadora e aumentar os presídios, mas nunca vão distribuir renda para poder para que a população tenha acesso a serviços básicos, não precisa de um dia estar dentro de um presídio ali, por causa da desigualdade que é extrema, né, na nossa sociedade, né? Quando a gente fala de defesa de aprofundamento da democracia também, enquanto socialização da riqueza, democracia não é só votar na hora de eleição, democracia é também a gente pensar em dividir as riquezas produzidas. Na nossa sociedade, uns produzem a riqueza e a maioria produz as riquezas e alguns desfrutam. 10% das pessoas têm assim, quase mais de 50% da riqueza do mundo. No próprio Estados Unidos, naquela posse do Trump lá, tinha 3 pessoas que eram donas da metade dos Estados Unidos. Então, se o Estado não distribuir riqueza, a gente nunca vai chegar aí, né, a resolver a questão dos presídios, a questão da miséria, porque a riqueza está sempre produzida o tempo todo, só que não é dividida, a riqueza não é... pelo contrário, as pessoas mais milionárias e bilionárias, elas pagam menos imposto do que uma pessoa que ganha 2 salários mínimos, né?
Então, por quê? Por causa dos lobbies, essas pessoas têm poder, e quando fala em taxar os super ricos, há uma revolta assim, do Congresso, eles querem taxar o quê? O trabalhador, tirar o direito trabalhista, tirar o direito à aposentadoria. É disso que nós estamos falando quando a gente fala de projeto ético político, é compreender que nós estamos nós vivemos a luta de classe. Aqueles que estão em cima vão querer tirar o direito dos que estão ali embaixo, como trabalhadores, na pirâmide, né? E a gente, enquanto trabalhador, a gente precisa lutar pelos nossos direitos. Não acha que vai ser votando em um empresário mega rico que ele vai lutar por seus direitos trabalhistas, né? Então, a gente tem que compreender que existe uma luta de classes, que nós precisamos de defender o direito da classe trabalhadora e não da elite. Porque a elite vai criar discursos para a gente repetir. Só que tem gente que vai repetir sem fazer reflexão e não saber nem que está repetindo um discurso que não é dela, né? Então, a gente precisa de pensar que o nosso projeto ético-político, ele não é neutro. A gente tem um posicionamento em favor da classe trabalhadora. Nós não temos... Se a gente não tivesse um posicionamento ético-político, a gente seria meros burocratas, tecnicistas. É só preencher um formulário, encaminhar, mas a gente não tem um posicionamento em favor da classe trabalhadora. Tem gente que, às vezes, produz um relatório criminalizando, punindo de novo a pessoa. São relatórios que são verdadeiras provas contra os usuários, né? Então, sobre o código de ética é isso, né? Eu acho que a gente tem que pensar que a nossa atuação ela tem um lado, nós temos um lado, não existe neutralidade no serviço social. Tá evidente no nosso código de ética que o nosso posicionamento é a favor da classe trabalhadora. Se você não é a favor da classe trabalhadora, você deve ser o dono do meio de produção, né? Deve ser amigo do Elon Musk, do dono da Amazon, né? Talvez você esteja aí nesse grupinho, né? Porque se você não está, você é classe trabalhadora. E se você não defende a classe trabalhadora, você vai defender o quê? Uma elite que não precisa da sua defesa, que eles se defendem por conta própria desde quando o capitalismo é capitalismo, né? Então, a gente precisa de pensar que nós vivemos nisso, e quando chega um usuário para ser atendido por nós, você, como vê aquela pessoa ali? É uma pessoa pobre, preguiçosa, que não quer trabalhar? Ou ela é fruto de uma exclusão social promovida pelo capitalismo para que ela não tenha acesso à riqueza produzida? Ela trabalha, mas quem desfruta são uma parte da sociedade, como sempre foi assim, né? Existia o clero, a nobreza, e aí quem trabalhava. Os de cima desfrutavam, os de baixo trabalhavam. E hoje não é muito diferente disso. Então, a gente precisa de ter um posicionamento em favor e não naturalizar essa questão da desigualdade social. O que a gente vê no mundo hoje, a miséria, com tanta riqueza produzida e pessoas morrendo de fome, a gente não pode naturalizar isso. De 3 pessoas ser donas de metade da riqueza de um país, isso não pode ser natural. Assim como já foi natural a escravidão era algo tão natural que não era nem questionada. Até a igreja concordava com a escravidão. Se a gente não tivesse questionado, se a sociedade não tivesse colocado, até hoje a escravidão seria uma coisa natural. Então, o que está acontecendo hoje de superconcentração da riqueza na mão de poucas pessoas, a gente jamais pode achar isso como algo natural e normal. A gente precisa de pensar e lutar em favor da nossa classe trabalhadora, né? Quem não é dono do meio de produção é da classe trabalhadora, né? E outros princípios aí, pessoal, acho que não vou entrar em detalhe em todos, por causa do tempo também, né? E tem as bandeiras de luta que a gente defende, né? O serviço social ele atua a favor das minorias socialmente, historicamente marginalizadas, né? Então, se a gente é assistente social e atua contra as minorias, a gente também está descontextualizado. Acho que essa profissão não é a profissão que você deveria estar. Ou então você não compreendeu como que essa sociedade funciona, né? A gente faz a defesa de pessoas que foram historicamente excluídas do processo de desfrute da sociedade, né? Dos processos de consumo. A pessoa produz um carro, mas ela não tem carro, ela produz casa, mas não tem onde morar. É disso que nós estamos falando, né? A riqueza é produzida, mas quem produz não desfruta, né, dessa riqueza. Aí vão ter as bandeiras de lutas, né? Estamos a favor
nós vamos lutar para os direitos humanos, a questão LGBT, a questão da população negra, indígena. Se a gente não for a favor dos mais marginalizados, excluídos da sociedade, a gente vai ser a favor de quem nessa profissão, né? Então, não é só um atendimento meramente técnico, de encaminhamento, a gente tem um posicionamento aí em favor da democracia, inclusive, né, e das minorias marginalizadas. Aí tem a questão da denúncia ética, tá, pessoal? Não vou entrar muito em detalhe, mas se acontecer uma situação que você presenciou uma infração ética ao Código de Ética, pode ser feita a denúncia no conselho, a denúncia vai ser apurada, se for aceita, vai ser julgada. E o profissional pode receber uma punição aí de uma advertência pública, privada, até uma cassação de registro profissional. Tem coisas que chegam no conselho que são tão graves, são tão graves, que não tem como o CRES fazer, fingir que não está vendo, sabe? Tem coisas assim de profissionais que mandam abordar o usuário com cacetete, tomar coisas dos pertences do usuário na rua, às vezes comemora a morte de usuários, falando, olha, menos um para nós. E essa pessoa está ali atendendo, usando recursos públicos no centro POP, e ainda comemorando morte de usuário, que é menos um para nós. Negando o direito ao banho, a distribuir os artigos de higiene, de limpeza, falando assim que não pode fazer isso não, porque senão elas vão querer ficar na nossa cidade. Então, nós temos que negar tudo que ela tem direito para ela sair fora da nossa cidade. Tem municípios que mandam os assistentes sociais pôr as pessoas em situação de rua, tudo no ônibus e deportar para outra cidade, excluindo aquelas pessoas ali como se fosse resolver o problema da miséria, da desigualdade do mundo, né? Tudo isso aí, quando é feito por assistente social, está sujeito a denúncias éticas e punições severas. Pessoas que ficam também com dinheiro de usuário, BPC, tem gente que faz o BPC como se fosse advogado, cobra do usuário e ainda fica com o recurso desses usuários aí financeiros. Isso pode aí gerar uma cassação de registro profissional. No final, pode ter essas penalidades, né? Pessoal, acho que não vou entrar mais em detalhes, já está tarde, né? Eu acho que eu até estou surpresa que nós temos uma hora e tanto que a gente está aqui, o pessoal não saiu, que legal. Queria ver se os meninos ficavam e abrir um pouquinho a câmera para a gente tirar uma foto. Eu acho que a gente precisa de registrar. Eu vou registrar, inclusive, quem quiser, os alunos aí, se quiserem printar a tela, para registrar, marcar o CRES. Eu acho que é super importante para que a gente sirva de exemplo para os outros profissionais. Né? Eu sei que às vezes está todo mundo em casa, é complexo, mas quiser abrir a câmera um pouquinho, faz uma foto e registra esse momento, né, do CRES, porque eu penso que a DOCT, ela está sempre na frente. Eu sempre penso que a gente precisa de estar próximo dos nossos órgãos, né? Aí, olha bem, estão vendo os meninos aí, eu fico feliz. E que legal, né? A gente tirar uma foto. Até, Marcelo, se você quiser deixar aquela bandeirinha do CRES, ela estava legal também, porque aí a gente também divulga aquele último slide, ficou legal, que aí a gente tirar ali uma foto aqui, e você está aparecendo, mesmo apresentando aí o slide, aí a gente vai tirar uma foto. Professora Lívia, eu não tenho câmera disponível aqui, né? Eu ainda estou no ambiente de serviço, mas fiquei muito satisfeita de ter a oportunidade de participar deste evento com vocês. Obrigada. Sim. Pessoal, na avaliação, eu mandei para a lista de presença. Se vocês quiserem fazer comentários, pode ser criticando, pode ser fazendo sugestões. Para a gente é importante para que a gente possa melhorar, sabe, essas atividades com quem quer que seja, com os alunos, com outros profissionais. As críticas também são bem-vindas, tá? Se quiser fazer algum elogio, pode fazer. Se não quiser se identificar, também não tem problema. Mas acho que para a gente é importante o feedback de vocês, assim como vocês já falaram, né, que foi importante para vocês. Eu acho que a gente receber esse feedback é muito importante, mesmo que não seja positivo, tá? Você está falando de fazer uma foto, um print dessa tela, não é isso? O áudio está desligado, Lívia. O microfone está desligado. Colocar aquela última telinha de apresentação, que aí eu consigo printar a tela com ela também aqui. Essa frase? Ou a primeira ou a última, né? Para poder falar do projeto, eu acho que é legal.
Ah, Se os sim. alunos também quiserem printar aí, também tirar uma Então, foto, fazer, marcar aí, eu acho que eu gosto o que é bom a gente tem que mostrar, né? sim, certo. Eu tinha tirado aqui, mas eu vou pôr aqui de novo a apresentação. Essa é a última tela. Está Ai, aparecendo, né? ótimo. Aí, tá ótimo. Então tá, gente. Vou lá. X aí que nós vamos tirar foto, viu, gente? Sim. E Oi. vocês vão tirar o print aí, né? Isso. Deu certo aqui. Deixa eu só testar aqui se deu certinho. Deu certinho, certinho. Vocês querem tirar da primeira página também? Aí, ó. Tirei. Ah, tá. Vou colocar aqui. Pode colocar. Gente, lembrem aí É, de assinar a lista de presença, né? E dar esse feedback para eles aí mesmo. A gente, finalizando aqui, vocês conseguem fazer, copiem logo o link que está aí e preenchem. Onde que eu assino essa lista de presença, Tá aí Lívia? no chat aqui, ó. Ele colocou aqui, eu vou subir ele de novo, ó. Ele colocou o chat aqui, ó, para vocês, ó. isso. Eu vou copiar aqui, aí caminho de novo aqui, ó. E aí vocês conseguem clicar. Se vocês estiverem no computador, vocês cliquem nele, vocês já conseguem entrar direto preenchendo. É só preencher, não precisa enviar. No final tem um botão enviar só. Isso. Para quem Essa é está a no primeira. celular, Lívia, como que faz para assinar? É isso que eu tô vendo. O meu não tô achando, não. Peraí. É só preencher mesmo. Você clica no link e preenche. Vamos fazer o seguinte, eu vou... Os alunos aqui, eles tudo têm meu telefone, sabe, Marcelo? Eu vou copiar aqui o endereço e eu vou colocar aqui, aqueles que não têm meu telefone, é bom? Eu vou colocar aqui no chat e aí eles já me pedem aí, eu encaminho. Sim. Eu não vou encaminhar no curso, porque aí senão vai ter uma falsa, né? Essa aí, não dá para fazer isso, mas os nossos alunos são comprometidos, a gente sabe que um de alunos teve aqui, foram 23 alunos. Sim. Então, aqui eu encaminho para eles preenchem pelo WhatsApp, pode deixar. Sim. Se alguém quiser, se algum dos alunos quiser fazer algum comentário, pessoal, eu vi que vocês reagiram aí, né? Tem várias reações legais aí. Se vocês quiserem fazer algum comentário, se não quiser, a gente já finaliza, tá? E aí eu queria colocar à disposição pessoalmente lá para vocês no conselho, fazer contato com a gente lá, tá? Para a gente poder aprender juntos, né? Aprender, ensinar e orientar, e faz parte do nosso trabalho. Obrigada, viu, Marcelo? Acho que foi uma experiência muito bacana pela presença dos alunos aí até o final. Eu fiquei surpresa, confesso para você. Né? Que bom que eles gostaram aí mesmo. E a gente vai voltar a ter outras oportunidades aí, assim, de estar falando, né? Hoje a gente falou um pouquinho do Travessia e a gente pode voltar a fazer esse contato. Eu sempre acho importante, mesmo porque eu fiz questão de ser no mês de maio, porque eu penso que eu acho que é isso que né, o serviço social é o nosso diferencial. Falo isso muito com os alunos. E eu faço questão de trabalhar no curso a disciplina de introdução ao serviço social e depois o estágio também. Quando o aluno entra no estágio, eu faço, além de coordenador, eu faço questão de dar aula, porque eu gosto de participar desse momento junto com os nossos alunos. Mas é isso. Muito bom. Deixei meu telefone aí para quem não conseguiu. Me chama, eu encaminho. Estou indo para casa correndo, que tem menino pequeno. Mas eu respondo os meninos. Um dia meus alunos, minha menina participou da aula também. Eu falei assim, quem sabe faz ao vivo. Mas é assim mesmo, né, gente? Um abraço aí para vocês. Muito obrigada, viu, Marcelo? Foi muito bom estar aqui. Foi de muito aprendizado. Depois eu vou escrever um e-mail lá para o CRES, agradecendo também em seu nome aí, já que você esteve com a gente. Sim, foi um prazer, viu, pessoal? Assim, adoro esse tipo de atividade e eu que acabo aprendendo muito aí com vocês também. Tá, joia. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Tchau, tchau.